Que o Senhor consola os nossos corações agora, de toda tristeza, Senhor Jesus, de toda mágoa, de toda lembrança do passado, Senhor, de toda falta, de toda ausência, Senhor, que temos sentido de qualquer coisa que possa entristecer o nosso coração. O Senhor, ó Deus, é o Consolador, consola os nossos corações, Espírito Santo. E agora, Senhor, aviva também o nosso coração, aviva a nossa alma, o nosso espírito. Espírito Santo, nos dê alegria, nos dê paz, nos dê saúde, nos dê discernimento, como nós devemos agir, como nós devemos proceder. Ó Espírito Santo, seja conosco, esteja atento às nossas orações que nós vamos fazer aqui neste lugar. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos sentir o mover do Teu Santo Espírito, porque o Senhor, Pai, deixou para nós aquele que nós podemos confiar, aquele que nós podemos, Senhor, pedir orientação e Ele nos orienta. Senhor, eu quero te pedir agora que em nome de Jesus Cristo, Ele venha nos orientar, Ele venha nos consolar, Ele venha nos abençoar e venha estar dentro de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Jesus abençoe. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Para trazer uma palavra para vocês, e eu estava ouvindo um louvor, eu fico ouvindo um louvor até para poder aprender. E aí quando ela me falou, eu falei assim, pastor. Aí eu pedi o Espírito Santo, né, para me trazer um tema. E eu fui para casa ouvindo um louvor e Deus, né, o Espírito Santo me colocou no coração aquele tema. E aí eu não tive dúvida nenhuma que seria sobre isso. E aí eu pedi uma orientação para o pastor Mário, como eu deveria trazer a palavra. Porque assim, gente, Deus, a gente, assim, você pode ter conhecimento que você tiver, você pode ter conhecimento que você tiver, mas quando você vai falar de Deus, Deus não se explica, né? Então, assim, eu peço a Ele, assim, com muita humildade, que me use nesse momento, né, para poder trazer uma palavra que alcance o coração de vocês e que alcance o meu coração também. Amém? Amém. Se fosse para falar de um outro tema da minha área, onde eu trabalho, eu acho que eu conseguiria falar assim com maior facilidade, mas inclusive até para leitura da palavra, né? Eu lembro assim que quando eu comecei a caminhar, uma amiga minha lá em Mariana, que ela fazia oração na casa dela e ela pedia para ler, aí eu falei assim, não, meu Deus, não me faça ler, porque a gente, quando a gente não tem experiência, não tem intimidade com o Espírito Santo, a gente não consegue nem ler a Bíblia, a gente erra tudo. Vocês já viram assim uma pessoa culta, que pede para ela, pega ela de surpresa e pede para ela ler a Bíblia? Ela não consegue, ela embola tudo.
né? Então, é o Espírito Santo que nos... Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro, né? Como outro, ele é uma letra morta, mas ele é vivificado pelo Espírito Santo, né? Então, que o Espírito Santo me use nesse momento, eu me coloco aqui à disposição do Senhor, meu Deus. E que o Senhor tire todo o nervosismo e traga à minha boca aquilo que o Senhor quer trazer para o meu coração e para os meus irmãos. Amém? Em Lucas só um minutinho. Lucas 24, 46. E disse-lhes, amém? E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em meu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém, Senhor. Quando eu me converti, e uns 2, 3 anos, assim que uns 3, 4, 5 anos que eu estava aqui na igreja, a minha preocupação era assim, aquela empolgação, aquela vontade de levar a palavra, né, para fora da igreja. Eu sentia assim que eu já podia falar de Jesus e tinha essa preocupação de levar a palavra para fora da igreja. Um dia, numa reunião na casa da pastora Ivete, eu até falei isso, e ela me falou uma coisa assim. Ela falou assim, a gente tem que estar preocupado primeiro com os nossos, com os de casa, né? E aquilo assim me alertou. E eu continuei a vinda à igreja. Quando foi na pandemia, a gente, todo mundo ficou em casa e todo mundo no mesmo barco, aquela insegurança, que você nunca sabe se você ia pegar o vírus, se você ia aguentar, se um familiar seu ia aguentar. E aquilo despertou em mim uma preocupação assim, imensa com a minha família e imensa também com salvação. Porque Jesus, quando ele falou aqui, começando por Jerusalém, por que Jerusalém? Porque Jerusalém é onde estava o povo escolhido, Jerusalém onde estavam os de Jesus, Porque lá em João, primeiro está escrito, ele veio para os seus, E então lá estavam os dele, E lá estavam os dele, e quando ele disse para os discípulos, que começassem por Jerusalém, porque os discípulos também, se eu não estou muito enganada, acho que eram todos hebreus, Então, que eles começassem ali na casa deles, Aí, eu comecei a refletir nesse sentido. Eu aqui na igreja,
é difícil, foi muito difícil para Jesus, né? Levar a palavra ali, foi difícil para os discípulos levar a palavra lá em Jerusalém. E é muito difícil para a gente, que eu sou a primeira pessoa da minha família que converteu, e foi muito difícil para mim também levar a palavra, porque é fácil você levar a palavra para uma pessoa que não convive com você. Por quê? Porque ela vai, por educação, te ouvir, te respeitar. Agora, a sua família não, ela já começa a te criticar, né? Eu lembro que eu batizei e aí meu marido chegou lá em casa e falou com minha mãe assim: você acredita, dona Alzira, que ela batizou? Aí a minha mãe: olha, mas ela já batizou desde pequena. Eu levei ela para batizar. Ele falou assim: não, ela batizou lá na igreja dos crentes. Ela falou assim. E a minha mãe: eu não acredito que você fez isso. Não acredito. Eu falei assim: mãe, eu batizei novamente porque agora eu sei a quem eu sirvo, né? É Jesus. Eu tenho discernimento, eu tenho maturidade. Quando a senhora me levou para batizar na igreja católica, eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Eu não sei. A senhora me levou. Dessa vez eu fui por minha vontade, né? E sempre recebi a crítica, assim, na minha família, dos meus irmãos. E, assim, meu marido, ele não falava, não brigava comigo para poder vir na igreja. Mas também, assim, ele não é que ele me apoiava, né? Ele não brigava porque ele me conhecia também. Se ele falasse que não era para mim, eu ia vir do mesmo jeito. Então, assim, aí nesse tempo eu comecei a analisar, né? Eu na igreja pedindo a Deus, né? Aí eu pedia para um sobrinho conseguir isso, pedia para o meu pai curar daquilo, minha mãe curar, pedia para um irmão conseguir aquilo. E lá na minha casa, meu marido traumatizado por causa de um problema que ele teve no trabalho, que eu não vou contar aqui agora, mas que foi aquele acidente da barragem da Samarco. Ele era diretor lá na época. Então ele tinha, assim, ele estava sofrendo com aquilo, tendo que superar aquilo, né? Uma mãe já com diagnóstico de Alzheimer, um pai alcoólatra, né? Um irmão que tinha acabado um casamento, começado outro, e aquela confusão, minha cunhada ligando, seu irmão não sossega, seu irmão é isso, seu irmão é aquilo. Um sobrinho estudando para o vestibular e pensando assim. Aí eu chegava no quarto dele, o caçula, ele estava lendo o livro Como Ficar Rico. Como Ficar Rico. A minha irmã, já divorciada há uns anos já, a minha irmã, mãe do Marcos Vinícius, que é aquele clarinho, o tempo todo falando mal do ex-marido, revoltada, rancorosa. Então, assim, a minha família doente lá dentro de casa, né? E eu preocupada em levar a palavra para os vizinhos, preocupada em levar a palavra para quem eu trabalhava, e a minha casa doente, né? E a gente vê isso aqui, que o Senhor sempre preocupou, né? Porque tem lá a palavra, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Amém? E lá deixa eu abrir aqui. Lá em Gênesis, não precisa te abrir, não vou ler, tá, irmãos?